Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje a gente está trazendo mais uma vez, nessa nova temporada do Podcarro, tudo aquilo de novo, de informação, de relevante que você pode precisar, querer, entender e saber no universo automotivo, em tudo aquilo que é circundado por quatro rodas. Não estamos falando da concorrência, estamos falando das quatro rodas que movem um automóvel. Para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo Tavares, eu sou jornalista automotivo e você pode me encontrar nas redes sociais, no @THERTLima, ou então nas redes do nosso programa, que é o @Podcarro, em tudo que é lugar. Recuse imitações, Podcarro é apenas aquele que tem o logo azul marinho do GPC, que é o Grupo Podcarro de Comunicação. Bom, no programa de hoje a gente vai trazer um tema bastante relevante, afinal de contas, quem tem automóvel, quem deseja ter um automóvel, precisa sim se preocupar com segurança. Afinal de contas, a diferença entre continuar dirigindo e perdurar aquela paixão por automóvel passa sim por segurança. E apesar de parecer um tema que é um tanto ignorado por muitas pessoas, até mesmo montadoras, a gente traz aqui para jogar uma luz sobre esse assunto. O assunto hoje é Latin NCAP. Para você que não sabe, a gente está falando de sistemas de colisão, de testes de colisão, onde modelos novos são testados e seus resultados são amplamente divulgados, e isso pode definir ou destruir o sucesso de um automóvel que está chegando às mãos do público. Obviamente, este programa, sempre que há a oportunidade, por se tratar de um episódio de Mesa Redonda, não é um programa feito apenas a um par de mãos. Hoje eu tenho a honra de chamar aqui para o Mesa Redonda, para esse episódio do Podcarro, um colega de firma, um colega do meio automotivo, um colega que já acompanha o nosso programa há algum tempo, que, assim como o Maurício Campelo, que não está no episódio de hoje, mas também faz parte desse meio automotivo do Rio de Janeiro, é uma pessoa muito querida por nós, e vai fazer sua primeira participação aqui no programa, que é o nosso amigo João Buffon. Seja muito bem-vindo ao Podcarro. Fala, meu amigo Rodrigo, tudo bem? Boa noite. Aliás, a gente tá gravando de noite, mas você pode assistir esse episódio a qualquer hora do dia. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estiverem assistindo ao Podcarro. Hoje a gente tem um assunto polêmico. Eu sou o João Buffon, sou jornalista automotivo também, trabalho pro Guia do Carro no Portal Terra. Você também me encontra nas redes sociais, @JoãoHBuffon, BUFFON. Sim, o mesmo sobrenome do goleiro da Itália, até porque é a mesma família, mas bem distante aqui da zona norte do Rio de Janeiro, no Caxambi. E também escrevo para a revista Roda Rio. Bom, vocês estão vendo que as nossas apresentações estão bem recheadas, a gente não está vindo com meros achismos, temos um profissional do outro lado da linha em mais um episódio do nosso querido e amado Podcarro. Bom, quando a gente fala em Latin NCAP, obviamente a primeira coisa que vem à cabeça de você, ouvinte, que pode não estar familiarizado com o assunto, é a simples imagem de um modelo que seja de sua preferência, sendo violentamente chocado contra uma barreira e sendo totalmente destruído. Afinal de contas, testes de colisão se praticam dessa forma e é a melhor maneira de você entender como um carro se comporta diante de uma situação de batida, de uma colisão. Muito certamente. Então, a gente está trazendo hoje os resultados referentes ao último mês do ano, o último Latin NCAP de 2025, que traz modelos, obviamente, voltados para a região da América Latina. A gente não está falando apenas de Brasil, a gente está falando de América Latina e Caribe, especificamente. E temos aqui dentro dessa miríade de modelos que passam por esse tipo de teste, temos resultados que podem definir o sucesso ou até mesmo o insucesso de modelos que chegam ao mercado nacional. Um desses exemplos é o Toyota Yaris Cross e até mesmo o Volkswagen Tiguan. Recentemente, a notícia está fresquíssima, que está a caminho do Brasil, algo que já era sabido por boa parte das pessoas, mas não custa nada a gente poder trazer
essa informação novamente, afinal de contas ela está mais fresca que pão de padaria. Bom, eu vou passar a palavra para o nobre colega, mas antes eu gostaria de fazer uma simples pergunta, até podendo trazer um tanto da provocação ao tema. Você concorda que essa recente descrença por parte do público e até mesmo por alguns canais em relação ao Latin Cap e os seus resultados, que na visão de algumas pessoas possa estar favorecendo ou prejudicando de maneira proposital algumas montadoras? Qual é a opinião do colega sobre o assunto? Eita, a gente já vai começar com um tema polêmico aí, né? Essa pergunta muito bem colocada, Rodrigo. A gente viu hoje, assim, essa rodada quádrupla de teste, provavelmente a última do Latin Cap agora no atual protocolo. Lembrando que no ano que vem vai ter um novo protocolo mais rígido, mais parecido com o europeu também, que vai exigir aí alguns itens a mais. Mas, pensando já na sua pergunta que você acabou de fazer, cara, eu não sou descrente no Latin Cap. Eu acredito que eles têm uma proposta, assim, isenta, mas a gente vê umas situações que, assim, as pessoas acabam se confundindo um pouco, até porque esse teste, ele engloba o carro vendido na região. É claro que, assim, eles não testam só carros vendidos no Brasil, e pode ser que algum resultado ou outro valha para cá ou não. Como, por exemplo, a gente já vai começar falando do elefante na sala, que é o Toyota Yaris Cross. Apesar dele ser o mesmo modelo que vai ser vendido aqui no Brasil, já está em pré-venda, aliás, mas vai ser entregue a partir de fevereiro, ele é uma unidade produzida na Tailândia, se eu não me engano. Deixa eu até checar aqui. É feito na Indonésia, perdão. Na Tailândia é o Yaris Sedan. Produzido na Indonésia, que é vendido em alguns outros mercados da América Latina já há alguns anos. E a gente pode ver aqui que na análise do Latin Cap, ele tem uma avaliação boa em questão estrutural. A gente vê que as notas dele, né, ele conseguiu em ocupante adulto, por exemplo, 77% de proteção, o que não é uma nota muito baixa. A gente vê até carros que tiveram um percentual mais baixo do que esse, tanto nessa categoria como até um pouco mais acima. Mas a gente vê o que pegou na nota do Yaris Cross até o Latin Cap é bem claro nisso, que é a falta de itens de pacote ADAS, que se você, meu caro ouvinte, não está familiarizado com esse tema, a gente inclui aí frenagem autônoma de emergência, sensor de manutenção em faixa e uma série de outros itens que ajudam na condução de uma forma eletrônica, assim, não é só meramente o airbag e o ABS. Então, pela falta desses itens, ele acabou perdendo alguns pontos e o Latin Cap destacou que isso limitou a nota dele, né, para 2 estrelas de 5 possíveis. Só que se a gente for levar em conta o modelo vendido no Brasil, ele tem esse pacote de série em todas as versões. Então, respondendo a sua pergunta novamente, né, a minha análise é que para melhorar essa questão de confiabilidade do Latin Cap, que muitos colegas de imprensa às vezes acabam tocando nesse ponto, questionando a idoneidade da entidade, né? Eu acredito que eles deveriam destacar uma nota para estrutura e outra para equipamentos, que poderia valer, assim, para determinado mercado. Por exemplo, o Yaris Cross, eu acredito que se fosse a unidade produzida aqui no Brasil e vendida no Brasil, tiraria facilmente ali suas 4 ou 5 estrelas. É importante citar isso porque, como sempre, quando inclusive isso vai de encontro à forma como um texto ele é produzido. E aqui no programa a gente tem sempre que fazer pegar a informação e quebrar ela em menores pedaços possíveis para que fique tranquilo da gente poder passar essa informação adiante. Afinal de contas, a gente sabe que nenhum meio jornalístico está livre do famigerado economês. Apesar de não ser referente, a gente traduz como economês por se tratar de excessos de termos técnicos e meandros de explicação que precisam ser bem desfiados para que o público entenda perfeitamente do que se trata. Como o próprio amigo lembrou, a gente não está falando de um modelo que mostra exatamente a realidade do Yaris Cross nacional. Afinal de contas, a gente está falando de uma unidade produzida na Indonésia. Ainda que o site refira-se a um veículo produzido na Indonésia e no Brasil. Mas a gente está falando de uma unidade que não corresponde com, em sua totalidade, à versão vendida
por aqui. Inclusive é importante citar uma coisa que joga contra o Yaris Cross, puxando pela questão do passado, onde esse é um modelo que já trouxe dor de cabeça para a Toyota no passado, onde, para muita gente não sabe disso, mas o Yaris Cross na verdade deriva de um projeto da Daihatsu. Para quem não sabe, a Daihatsu é uma marca que pertence ali ao grupo Toyota e é conhecida por vender veículos mais baratos. Assim como seria no passado a Seat para Volkswagen, ou até mesmo talvez uma Chevrolet para o grupo GM, por exemplo. A gente está falando de um modelo que chega mais upmarket no Brasil, ganha o emblema da Toyota, mas que não representa exatamente a mesma unidade que já é conhecida por ser um tanto desprovida de itens de série. A gente está falando de um mercado brasileiro muito mais exigente. Afinal de contas, é um modelo que não está brigando com poucas novidades. A gente está falando de um dos segmentos mais quentes e movimentados do universo automotivo hoje. Embora muitas pessoas torçam o nariz para o que existe no universo de SUV compacto, é um dos segmentos mais efervescentes do país, que não deixa espaço muito menos para hatch, sedãs, e cimentou de vez o fim das peruas nacionais. Então, quando a gente fala de Yaris Cross, a gente está falando de muita coisa em jogo. E esses resultados acabam deixando uma espécie de... Eu não vou dizer dúvida, porque a dúvida ela deriva muito do que o público empreende sobre o que é passado dos resultados do Latin NCAP. Mas isso também evidencia a forma como a montadora reage perante as obrigações para vender um veículo no Brasil, por exemplo. Aqui, se a gente puxar na página do Latin NCAP, uma das considerações feitas, e eu vou ler diretamente do site, é o seguinte: no impacto frontal, o Yaris Cross mostrou estrutura estável combinada com a área dos pés estável. O peito do motorista mostrou proteção marginal nos testes de impacto frontal e lateral de poste, onde o veículo é, óbvio, como o próprio nome diz, é atirado contra um poste em determinada velocidade para testar até a rigidez da carroceria. Os ocupantes infantis mostraram proteção completa ao serem instalados voltados para trás com ancoragens Isofix. Inclusive é importante citar que isso também é um dispositivo de segurança muito útil para famílias que têm ali que transportar suas crianças no banco de trás. Mas isso ainda traz a seguinte pergunta, pelo menos a meu ver, não sei se o colega vai concordar. Como uma montadora, mas isso obviamente levado em análise de mercado e levando em consideração concorrência que tá ali, e a gente sabe muito bem o preço do modelo, você acha que isso pode servir de propaganda negativa para o modelo, pode impactar suas vendas que já não são ajudadas pelo valor pedido pelo carro, que se eu não me engano já está ali na faixa dos 170 mil? Sim, eu acredito que pode impactar sim negativamente, porque é um carro que a gente já teve um misto, né, de recepções quando a Toyota apresentou. Teve tanto um percentual assim bom de opiniões positivas quanto negativas, muito pela questão do desempenho do carro, né? Muita gente questionou a questão dele ter um motor 1.5 aspirado, com potência baixa, né? 111 cavalos. E até a versão híbrida também não vai muito longe. Mas nesse quesito de segurança, eu acredito que o brasileiro está se preocupando um pouco mais. Até por isso que a Toyota já equipou o Corolla, o Yaris Cross, com o pacote, né, o Toyota Safety Sense em todas as versões. Então, é claro, a gente tem que levar em conta que a maioria dos concorrentes dele no segmento já oferecem um pacote semelhante, ou pelo menos como opcional, a maioria desses itens. E é um carro que parte de 160 mil e chega a 190 mil, assim, em valores médios, né? Então a gente tem que levar em conta que, assim, é praticamente um item mandatório dele. Então, o que eu acho que a Toyota deveria fazer é, assim que o modelo brasileiro estivesse disponível, colocar para testar no Latin NCAP
e disponibilizar pelo menos um resultado válido apenas para o Brasil, né? Porque o Yaris Cross a gente sabe que vai ser produzido aqui no Brasil e ser exportado para outros países da região. A gente não sabe quais ainda, mas vai ser exportado. Então, claro que tem uma diferença aqui e ali de pacote, de nacionalização, mas o modelo brasileiro, a gente já tem um pacote mais recheado, então até serviria para melhorar a reputação do modelo. Isso certamente conta muito, porque quando a gente está falando de um modelo que vai ser produzido localmente e vai abastecer o mercado latino-americano, a tendência é que, por se tratar de um público nacional já bastante exigente e com legislações que exigem a presença de itens de segurança, é muito provável que todos os outros mercados que recebam esse modelo possam contar com a versão mais completa dele. Inclusive, eu ia tratar isso como uma espécie de ponto positivo, mas eu vou refazer o meu ponto, porque não se deve, pelo menos a meu ver, tá? Você aí de casa e até o próprio João podem ir contra este pensamento, mas não se deve dizer que é louvável que uma montadora apresente esses modelos desde suas versões de série mais básicas, porque isso é necessário. Itens de segurança não podem ser... qual seria a expressão correta? Não podem... Luxo. Não podem ser tratados como luxo. E eu disse isso eu fiz uma breve passada de olhos sobre isso no episódio passado das escolhas até R$150 mil. Inclusive, se você não ouviu, é uma boa recomendação, onde eu e o Maurício Campelo fizemos uma escolha entre 3 modelos de até 150 mil que podem ser uma boa compra nesse meandro assim de valores para veículos 0 km, onde o mercado está muito ativo. A gente separou esse montante porque é onde o mercado mais avança. É onde o pessoal mais que se acostumou, o pessoal da classe média alta, está acostumado a gastar esses valores em SUVs compactos e sedãs e hatches, por aí vai. O episódio ficou super bacana, episódio da semana passada, recomendo a audiência. Quando eu paro para pensar no fato de que isso já era para ser um item de série, eu lembro que existem modelos nacionais que não oferecem tantas coisas. E eu digo isso até complementando a questão do ADAS. Uma coisa que muito me deixa encucado é, por exemplo, o piloto automático com sistema de radar, o ACC. Eu acredito que na família Fiat, por exemplo, você não tem isso até chegar na Toro. Ou seja, a gente está falando ali de Pulse, Fastback, que são modelos que, querendo ou não, vão competir com o Yaris Cross ou até mesmo o WRV, que era outro exemplo que eu ia citar, que não apresentam esses itens. E a princípio pode se tratar de luxo, mas de fato não é. Eles servem até como uma espécie de auxílio a evitar a fadiga, porque no excesso de condução, numa condução muito longa, de muitas e muitas horas, o corpo fica cansado e até mesmo realizar uma parada, isso pode prolongar o período que a pessoa está ali dirigindo, obviamente se mantendo atenta e tal. Então, os sistemas de auxílio à condução não são brincadeira. Então, tudo isso tem que agir de maneira ali para não só captar o público, mas também para fazer o pessoal saber julgar melhor o que há de importante dentro do mercado, né? Afinal de contas, o Yaris Cross ele não está vindo para apenas ser mais um competidor. Ele quer trazer esse público do SUV compacto para dentro da Toyota. Que o pessoal que não tem condições de entrar num Corolla Cross, por exemplo. Então, de fato, esse investimento ele não pode ser levado como luxo. Tudo isso é um público mais exigente, cada vez mais senhor das próprias compras. Então, tudo isso acaba conversando ali para fazer uma imagem até melhor, não só para o público, mas também do modelo, porque no final de contas o que vai influenciar a entrada do público na concessionária é o quão bem o carro performa num teste de colisão, não só o quão completo ele é.
Afinal de contas, hoje a gente tem uma grande miríade de modelos, os chineses vieram com tudo, então o pessoal vai ter que rebolar se realmente quiser trazer o público para dentro das lojas. Bom, justamente, eu concordo contigo em relação a esse tema. Eu acredito até que o mercado brasileiro tem melhorado muito nos últimos anos. Acho que de 2022, 2023 para cá, a gente vê muito mais carros com pacote ADAS, não completo ainda, né, mas com vários itens a mais. Creio que, assim, alguns modelos talvez tenha, você citou, né, os da Fiat, talvez tenha alguma questão de limitação de projeto ou da tecnologia em si, ainda talvez por custo também, mas eu creio que, tipo, nas próximas gerações esse problema já seja resolvido, daqui a uns anos, com certeza. Mas se tratando até do Toyota, você falou há alguns minutos em relação à origem dele, né? A gente tem aqui o Yaris Cross, ele não tem a mesma origem do Yaris Cross europeu. É importante a gente ressaltar também que, apesar de se você pisar na Europa ou estiver escutando da Europa, você pode também entrar no site da Toyota de qualquer país do velho continente, você vai encontrar um outro Yaris hatch e um outro Yaris Cross, que são carros de origem mais refinada, que também tem menos espaço interno, até porque o perfil do consumidor é diferente. O Yaris e o Yaris Cross são carros voltados para o consumo urbano, para segundo ou terceiro carro, um carro de estudante, carro para quem está começando a família agora. Enquanto o Yaris Cross, como você também citou, aqui no Brasil ele tem uma outra proposta, que às vezes ele é o carro único de uma família, que tem um ou mais filhos, então precisa de um espaço interno maior, porta-malas também maior, até pela questão de renda, né, do brasileiro também ser menor do que a do europeu. Então por isso que a Toyota optou por um projeto de custo um pouco mais baixo e de características levemente diferentes de origem da Daihatsu, mas apesar disso a gente vê que não tem uma questão estrutural dele, não é problemática. Até pela avaliação do Latin Handicap, ele foi bem em questão de estrutura, foi estável, tanto na área dos pés, quanto também na área de proteção ali da cabeça, enfim. Ele perdeu pontos em alguns detalhes, como por exemplo na falta de equipamentos, como a gente citou. Então acredito que o mercado está caminhando sim para um lado mais seguro, mas a gente ainda esbarra talvez em questões de renda e questões de maturidade do mercado em si, que o pessoal ainda está começando a se preocupar mais com segurança, e não tem o costume do europeu que já vai para quase 40 anos aí de Euro NCAP. Na verdade, se eu não me engano, foi nos anos 90, então já tem seus 30 e poucos, né? Por aí. Não, foi muito importante você citar isso, a questão da maturidade do mercado, porque também vai de encontro com aquilo que eu falei no início do programa. A gente está falando de um mercado que está, obviamente, já, com perdão da redundância, está se amadurecendo, mas também está cobrando muito mais de montadora uma preocupação muito maior com a segurança. Afinal de contas, o grande mote desse episódio. Porque eu duvido muito que, assim como eu e você noticiamos no passado, que aquele projeto 100% da Daihatsu, que foi envolvido em fraudes relacionadas a impactos no passado, pudesse passar incólume no Brasil sem uma grande revisão, sabe? Então, é um carro que obviamente vai ter que aprender a se portar diante de um público mais exigente, um público que, apesar de diferente do europeu, apesar de ter uma proposta diferente, de lá serem modelos baratos e aqui ele ocupar aquela posição mediana, intermediária ali, às vezes de único carro de uma família, para poder ter um resultado considerável frente à concorrência. Afinal de contas, não estamos mais falando das brigas do passado de Palio Weekend versus Paraty. A coisa mudou completamente. Agora o público sabe o que o público sempre soube o que estava fazendo, mas agora o público tem essa visão de que se for inseguro, não servir para minha família, ele simplesmente não vai comprar. Então é por isso que a gente vê, e o exemplo mais próximo que eu tenho disso, tá? É o Honda WR-V, que foi o último modelo que eu avaliei recentemente. Você vê que, óbvio, ele não tem toda aquela presença que o modelo Toyota, de um público brasileiro que está acostumado
a encarar o Toyota como um veículo de baixa manutenção, bastante robusto e tal, mas que chega firme ali na questão dos ADAS e que consegue entregar o que o Yaris Cross está se propondo por um preço menor. Então, assim, o público precisa estar sempre muito ligado, muito atento a essas movimentações de mercado, até para poder saber onde está colocando o próprio dinheiro. As coisas mudaram muito, o mercado realmente amadureceu bastante e resta saber como esse modelo vai performar no mercado diante dessa avaliação desse resultado do Latine Cap. Eu acho que tem espaço para melhorar, eu acho que a Toyota realmente, eu acredito que vai fazer isso nas versões mais caras para frente. Talvez, se houver demanda, talvez entregar um produto testado por aqui, né, para poder se adequar porque, na verdade, eu vou até refazer essa colocação, porque uma coisa que você falou mais cedo faz muito sentido. Um modelo fabricado no Brasil precisa ser colocado à prova, justamente para o público poder ter a certeza de que está levando um modelo seguro e que não corresponde a outros mercados onde a segurança possa ser deixada um pouco de lado, né? Muito desse resultado se deve ao fato de não ser a versão produzida localmente. Então, o que esperar disso realmente vai depender da segunda avaliação e tal. Mas a gente não está falando só desse carro, embora a gente tenha falado muito desse carro, porque o Yaris Cross realmente foi o que moveu o universo automotivo, principalmente a imprensa automotiva nos últimos meses. Eu acho que eu dei notícia desse carro em 2023 ainda. E aqui, tá chegando, vai chegar, não chega, não vem, não chega, não vai, bate na trave, não volta. E a Toyota também vem, sabe, tentando se recuperar de muitos tropeços e coisas que vem acontecendo. Mas o Latine Cap não testou só esse carro. Temos outros 3 modelos para comentar, gente. Calma, continuem por aqui. O próximo da lista, ainda levando em consideração o mote de SUVs, vamos falar do novo Tiguan. Esse novo Tiguan que realmente a gente já está falando da versão fabricada no México e que é a mesma que vai vir para o Brasil, correto? Exatamente. A gente está aqui falando de um carro que acabou de passar ali pelo portão da Polícia Federal, né? Teve o passaporte carimbado ontem de noite. É claro, a gente já sabia que o carro viria, mas oficialmente a Volkswagen confirmou ontem. E a gente já tem um carro aí que é bem moderno, tirou 5 estrelas. Tem muita expectativa também em relação a qual motor que ele vai vir, porque em alguns mercados aqui da América Latina ele tem um 1.4 turbo do T-Cross com 150 cavalos e câmbio automatizado DSG de 7 marchas. Conjunto que eu acho que para ele começa a forçar um pouquinho a barra, porque é um carro já de um preço mais alto e que necessitaria talvez do motor que ele é vendido nos Estados Unidos, né? Um 2.0 turbo de 204 cavalos, aí com opções de tração integral ou dianteira, e se assemelha também ao motor que o Tiguan tem atualmente, né? Que é o 2.0 turbo, numa programação um pouquinho diferente agora. Há 2 anos que ele ganhou essa versão com 186 cavalos, então a gente vê aí um acréscimo de cerca de 20 cavalos. E se tivesse esse motor 1.4, ficaria com menos 36 cavalos. Mas não estamos falando de motor, falando de segurança, né? Ele foi avaliado pelo Latine Cap e tirou até boas notas. 86% de proteção para ocupante adulto, 81% para criança, 80% para o pedestre, 92% aí para o pacote ADAS, que é oferecido em todas as versões, em todos os mercados, como o pacote de série. E a gente teve um dado curioso, né, que na análise do Latine Cap, ele teve a estrutura considerada instável. Mas mesmo assim isso não prejudicou tanto a nota, justamente porque ele tem os equipamentos de segurança que protegeram bem, né, os dummies ali dentro que simulam as pessoas. Então acho que assim, na minha visão, o Tiguan também saiu muito bem em relação aos testes de lateral e poste e também de chicote, né, que é aquele teste que o dummy fica sentado no banco.
e ele simula o movimento do banco ir para frente muito rápido, com um tranco simulando uma colisão traseira. Nesse caso, é importante a gente citar o seguinte: nessa avaliação, e uma coisa que, óbvio, eu não vou deixar de comentar motor, mas eu vou chegar nessa parte ainda, porque essa é uma questão muito sensível nesse carro. Isso de fato é uma coisa que pode pegar um pouco na hora de fazer essa análise, porque um veículo que tira 5 estrelas e ainda assim apresenta uma estrutura instável é uma coisa que pode deixar as pessoas um pouco confusas, mas é importante citar o que foi dito no site do Latin Cap, até para que não haja dúvidas. E nesse caso, novamente, a leitura. O novo Tiguan apresentou uma estrutura instável combinada com a área dos pés instável, o que explica a baixa pontuação em proteção para adultos no teste frontal, que é compensada pelo bom desempenho dos sistemas de retenção, como cintos de segurança e airbags. Os cenários de impacto lateral e impacto lateral de poste obtiveram pontuações completas, bem como bom desempenho no teste de chicotada cervical. A pontuação do ocupante infantil foi quase completa, afetada negativamente apenas pela perda de pontos devido ao risco potencial resultante da interação do airbag de cortina com crianças que viajam no banco traseiro voltadas para trás. Portanto, é importante até explicar que não só das estrelas do teste final que vive um veículo que passa pelo Latin Cap. Existe também uma série de coisas, uma miríade de pontuações, de anotações que precisam ser feitas para que o modelo possa ser considerado seguro. Eu imagino que na cabeça de muita gente a primeira coisa quando a gente fala em Latin Cap seja os modelos que zeraram ou então que tiveram pontuação baixíssima, e eu consigo lembrar de alguns modelos estelantes que passaram por isso, por exemplo, mas eu confesso que a mente não me vem quais exatamente, porque esses testes já tem um tempo que aconteceram. Um amigo, se quiser falar, eu também realmente não lembro, mas obviamente existe uma série de fatores, e esse é o grande ponto aqui. Um veículo para gabaritar o teste de impacto, ele não só tem que performar bem mantendo a segurança dos dummies, como o João bem citou. É preciso também considerar uma série de outros fatores, como proteção para crianças, deflagração de airbag, potência dos cintos de segurança, se os bancos vão sofrer algum tipo de deformação, as áreas de segurança, onde o veículo foi feito para deformar de maneira correta, a presença de sistemas de segurança, de auxílio à condução. Então, tudo isso é considerado. Nenhum modelo a meu ver, claro, eu vou deixar aberto para o público poder fazer sua própria análise, a meu ver, nenhum modelo recebe um score baixo, recebe uma pontuação baixa a troco de nada. Justamente, eu acredito que assim, em relação ao teste, a gente não pode considerar, como você falou, apenas as estrelinhas, porque se a gente for levar aqui em consideração outros resultados, estou considerando aqui sobre o atual protocolo que entrou em vigor em 2020. Você falou de modelos da Stellantis, mas eu achei aqui um exemplo muito bom do que a nota pode influenciar nas estrelinhas, né? Mas o percentual pode ser bem parecido. A gente teve o Hyundai Tucson, foi testado em agosto de 2022 pelo Latin Cap, com 6 airbags. Ele teve uma nota, um percentual de proteção para adultos de 82%. E o Tiguan atual, testado sob o mesmo protocolo, agora em dezembro, teve 86%. Só que a nota final do Tiguan foi de 5 estrelas, enquanto a do Tucson foi de apenas 3 estrelas. Justamente porque ele ficou devendo alguns itens aí de pacoteados e também não foi tão bem em relação à proteção de pedestres. Por isso até acabou jogando a nota dele para baixo. Isso quer dizer que o Tiguan é um carro inseguro por ele ter uma nota bem próxima de um carro de 3 estrelas? Não. É claro que a gente vê uma certa polêmica até pelo fato dele ter sido considerado uma estrutura instável, mas a gente vê e tem que lembrar que é uma plataforma já consolidada, que é a MQB Evo,
utilizada por vários carros da Volkswagen na Europa, alguns aqui também vendidos no Brasil, tanto da marca Volks quanto também do grupo Volks em si. A gente também testou o Audi A3 recentemente, que tem essa mesma plataforma, é um carro super seguro. Então acredito que assim, talvez seja algo pontual que a Volkswagen consiga facilmente corrigir. Apesar disso, ele tirou a nota máxima, até justamente pelo bom desempenho dos itens de segurança. Não preciso acrescentar, né? Vocês estão vendo que o resultado final ele é composto de muitos meandros que no final das contas acabam... Eu não digo que invalidando o resultado final, porque obviamente isso não invalida nada, mas requer uma análise um pouco mais detalhada, porque nem sempre de estrelas viu o resultado completo de uma avaliação do LatineCap. É preciso ler nas entrelinhas. Mas é claro que no caso de uma montadora querendo, por exemplo, fazer uma propaganda de seu modelo, como a gente cansou de ver isso e vê até hoje, vale mais todas as estrelas enfileiradinhas no adesivo no vidro traseiro do que qualquer explicação detalhada. Mas aqui no Podcarro é o jornalismo automotivo de verdade. A gente vai dizer para você as vírgulas necessárias para poder explicar com toda a riqueza do que se trata o assunto em pauta no dia. Próximo carro a ser testado pelo LatineCap, nesta que tem tudo para ser a última avaliação do ano de 2025 sobre o atual protocolo de segurança, é um modelo elétrico. E trata-se do Kia EV4. Modelo esse que, se eu não me engano, estava lançando no automóvel, ou não estava? Não estava. É porque a linha da Kia tem vários modelos, né, nessa linha EV. A gente tem o EV5 e o EV9, que já são comercializados aqui no Brasil. E a gente também teve a presença daquela van elétrica deles, teve a presença do EV3, que é um compacto da Kia, que está confirmado para o Brasil, mas o EV4 ainda não está. Você está confundindo com o K4, que é o sucessor do Cerato. Esse sim está confirmado, chega no segundo semestre do ano que vem. É verdade, eu confesso que durante a minha visita do Salão do Automóvel, né, eu fui no dia civil, no dia de público, eu passei tão rapidamente pelo stand da Kia e eu confesso que eu achei alguns modelos muito parecidos entre si. E, de novo, eu não tenho nada contra a identidade de montadores, eu acho que isso é super importante até para manter um ponto fora da curva em relação a outras montadoras, mas eu confesso que eu achei uma similaridade exacerbada em alguns modelos ali. E também porque eu fiquei muito mais interessado na van que eles trouxeram pra cá, que eu achei um visual bastante futurista, achei super legal. Mas... A PV5, se eu não me engano. É ela mesmo. Nessa saladinha de letras e números, a gente acaba sempre se confundindo, ainda mais quando os vendidos no Brasil. Mas a PV5 que é chamada por alguns amigos da imprensa de a besta elétrica. Lembrando daqui, a besta vendida nos anos 90 e 2000 aqui no Brasil. É um modelo bem interessante, achei bem legal lá no salão. Eu acho que, até fazendo um parêntese nesse assunto, eu acho que tá na hora da gente ter um mercado de comerciais leves com visuais diferentes, assim, pra não ficar só naquela mesmice. O pessoal dos anos 2000 vai lembrar dos modelos Fiat, Peugeot e Citroën, que eram praticamente intercambiáveis ao melhor estilo Apollo e Verona nos anos 90, na afinada Autolatina. Que agora tem a sua alma, o seu ethos praticado na Europa pela Ford e pela Volkswagen. Mas voltando ao EV4, que é o assunto deste episódio, o modelo teve uma colocação bastante adequada, foi outro que nesse teste quádruplo gabaritou os testes do LatineCap com as suas 5 estrelas. Meu amigo, por gentileza, detalhe como foi o nosso querido EV4 no teste do LatineCap. Bom, se em relação ao visual o Kia EV4 pode gerar opiniões negativas, ele não faz feio em segurança, né? A gente viu aí mais um carro com 5 estrelas na nota do LatineCap. De acordo com o LatineCap, ele teve uma estrutura estável, combinada com uma área dos pés instável na colisão frontal. A gente vê também, né, algo semelhante aí ao Tiguan, tem uma parte instável da estrutura, mas isso não desabonou a nota de 5 estrelas, muito por conta também do desempenho da proteção para as crianças, com 92% de proteção.
e 98% em relação aos itens pacoteados, né, de segurança. Se a gente for ver, comparar as notas dele com o Tiguan, a gente vê até que a proteção para o passageiro adulto do Tiguan foi maior, foi de 86%, e a do Kia EV4 foi de 83%. Lembrando mais uma vez, né, é o que a gente falou, que uma estrutura por si só, é claro que ela ajuda muito, mas também precisa ter equipamentos que funcionem bem para essa proteção ser fornecida adequadamente. E se a gente for levar em consideração a proteção aos pedestres, o Kia EV4 teve 69% de proteção, foi o índice mais baixo do teste dele, enquanto o Tiguan teve 80%, mas também a gente está falando de um carro muito seguro. Em relação ao teste lateral, ele gabaritou, tirou nota máxima de 8 pontos. Teste de poste, ele foi mal na questão de proteção ao peito do motorista, a região ali do tórax também, com notas fracas e adequadas, mas em relação à cabeça foi muito bem em todos os testes. É importante citar que, mais uma vez, trazendo no programa, a gente já falou sobre isso no passado, é importante falar de novo. Muita gente cai em cima de elétricos pelo fato de serem modelos com massivas placas de bateria sobre o assoalho e que tendem a ter um centro de gravidade bem baixo, mas com um peso muito centralizado, um peso muito ali marcado no meio do carro, em que em caso de colisão algumas pessoas podem até ter um certo receio em questão de segurança. E um receio que pode até ser, assim, a grosso modo, tá? Ser um tanto relembrado por causa da questão dos pedestres, né? Porque marcando ali seu SPAR com 60% significa que realmente, para quem tá na rua, isso aí pode ser um tanto consideravelmente perigoso. Mas, de novo, assim como a gente falou exaustivamente no Yaris Cross, a gente falou de novo no último modelo que a gente falou agora, tudo está nas entrelinhas. Embora ele tenha, assim, uma proteção que tenha os seus deslizes ali relacionados à questão de pedestres e uma proteção marginal, como o próprio diz o site, todo o resto acabou convergindo para ter uma boa pontuação nos demais quesitos do Latin NCAP. A questão dos elétricos, de novo, é uma coisa que preocupa muita gente, porque eu imagino que no populacho a primeira imagem de elétrico que vem na cabeça não são os antigos, não são os nacionais, e sim os elétricos que estão cada vez ganhando mais espaço, que são os SUVs grandes, que, por exemplo, pelo menos o pessoal que povoa a internet, no caso do Twitter, inclusive este podcast tem uma conta no Twitter, @podcarro, e a gente sempre avisa quando saem os programas novos, pensam em elétrico e imaginam primeiro o Tesla Cybertruck, que de fato é um elétrico massivo, com uma frente enorme, pontos cegos absurdos, mas que ainda assim representa aquela imagem representa aquela imagem de elétrico inseguro e que pode passar por cima de você a qualquer momento. Mas, de novo, tudo está relacionado à forma como o veículo vai performar diante dos dados obtidos pelo Latin NCAP, ou seja, tudo isso precisa ser colocado à prova, precisa ser analisado e previsto, porque nem todo elétrico é igual, nem todo elétrico pesa o mesmo, nem toda bateria tem o mesmo peso e a mesma influência na forma como o veículo, não só em dirigibilidade, porque não é esse ponto, mas também a forma como ele vai reagir no caso de uma colisão. Muita gente tem medo de que a bateria exploda, muita gente tem medo, embora isso não seja uma coisa comum hoje em dia, mas elétricos não são tão inseguros quanto parecem, mas há controvérsias. Justamente, eu acho que em relação, você citou até a Cybertruck, eu vi recentemente algumas unidades desse modelo quando eu fiz uma viagem pro exterior, e sinceramente, eu não gostaria de forma nenhuma de bater de frente contra um carro desse, justamente pelos ângulos mais vivos, por ser um carro mais alto. Então eu acredito que, como você bem disse, né, é uma análise que tem que ser feita nas entrelinhas, quando você vê ali as notas, não é meramente é 5 estrelas, é 3 estrelas, isso quer dizer que o carro seja ruim? Não necessariamente, pode ser a versão, pode ser um determinado modelo ou determinado quesito. Em relação até essa questão de proteção de pedestres, é um quesito que o Latin NCAP passou a considerar mais recentemente. Nos primeiros anos ali da entidade não era levado em conta, era levado em conta só a proteção do interior, até mesmo pacoteadas também é
um item que começou a ser julgado mais recentemente. Então, é óbvio que, como a gente falou de maturidade mais cedo, é um item que as montadoras vão se aperfeiçoando conforme o tempo passa. E justamente até por isso que é importante mudar o protocolo com o passar dos anos, como por exemplo a gente tem aí no ano que vem um novo protocolo mais rigoroso, justamente porque quando você atinge um teto de inovação, de refinamento, você tem que subir a barra novamente para você redefinir as questões do que é realmente seguro, do que não é. Qualquer carro que a gente vê, por exemplo, lançado em 2010, se fosse testado hoje, possivelmente zeraria o teste. E não quer dizer que eles também são seguros ou inseguros. E sim que as regras e toda a percepção mudou junto com o mercado. Importante citar aqui, fazer um highlight num ponto que o João trouxe, porque a gente está falando de um novo protocolo. Eu não vou entrar em detalhes do protocolo específico do Latin NCAP, mas eu quero trazer uma coisa que vai acontecer no novo Euro NCAP, que já está prevista para o próximo ano e que corresponde aos modelos vendidos vendidos no mercado europeu. Uma coisa que eu queria trazer aqui, eu já falei isso em muitas avaliações, é que no novo protocolo do Euro NCAP, montadoras serão penalizadas no caso, por exemplo, de não ofertarem botões físicos para funções críticas, como por exemplo limpador de para-brisa, seta, atender chamada no telefone, enfim, coisas relacionadas ali que hoje podem ser colocadas de maneira restrita a uma tela multimídia. O exemplo que me vem à cabeça são os próprios Tesla, por exemplo, onde a tela, o veículo apresenta um interior completamente minimalista e tudo está concentrado naquela tela central. O volante tem poucos botões também, e isso causa um problema seríssimo para pessoas que não têm essa capacidade essa coordenação. Eu não digo nem, eu não quero bancar o etarista com comentário, mas pessoas de mais idade às vezes têm problemas de poder operar essas telas pela quantidade de submenus, pela quantidade de inputs, de ações que você tem que ter perante a tela para que determinada função do carro torne-se possível de executar. Botões físicos não são brincadeira. Um momento de distração ao volante, por menor que seja, pode ser a diferença entre estar vivo ou não. Então, botões físicos não são coisas que devem ser tratadas como segundo escalão, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu espero que o Latin NCAP consiga absorver em algum momento. Eu imagino que mais lentamente, afinal de contas, a gente ainda não tem tantos modelos aqui no Brasil e na América Latina e Caribe que tenham esse interior telacêntrico, né? Essa palavra nem existe, mas aí está. Mas eu acredito que é uma coisa que precisa ser implementada aqui, porque não é só porque tem na Europa que a gente tem que ficar de fora. Eu gostei do seu neologismo aí, falando de telacêntrico, né? E realmente, eu concordo contigo. Eu acredito que nem sempre menos é mais, e não estou falando do grupo de pagode, apesar de estarem fazendo bastante sucesso. Falando de interiores minimalistas, essa questão dos botões é um tópico bem sensível, que a gente vê que é uma tendência aí muito pelos modelos chineses. É claro que também tem suas vantagens de concentrar tudo na tela, principalmente para as montadoras que reduzem os custos, e o interior, claro, fica mais limpo, fica mais simples, mas o uso não fica mais simples, justamente porque numa tela touch você não tem um item básico do corpo humano, que é a memória muscular, né? Você tem um botão físico ali, por exemplo, giratório, de você aumentar ou diminuir o volume, um para pressionar, que você pode ligar ou desligar a central multimídia ou ventilação. É muito mais fácil de você localizar aquele botão sem precisar olhar, e evita tirar a atenção do que realmente importa, que é a direção. E justamente, né, de que adianta você ter um pacote de equipamentos muito recheado, de pacoteadas que praticamente dirige sozinho, se você precisa tirar a atenção para acionar de repente a ventilação do carro num dia muito quente, e pode acabar pondo em risco, né,
a sua condução justamente por isso. Mas é um tópico que eu acho que o Latin NCAP, para esse protocolo que está agora, que vai entrar em 2026, não deve entrar. Mas acredito que assim, a gente teve um protocolo atual, entrou em 2020, então aí uma janela de uns 6 anos, talvez um pouco menos, tudo depende da velocidade do mercado. A gente teve um protocolo que também durou mais tempo por conta da pandemia, então acredito que aí até no mais tardar 2030 talvez esteja no nível do EuroNCAP agora, levando em conta esses itens extras que a gente tem nos carros. Mas eu acho, até para fazer uma retificação em relação a algo que eu falei, o teste de chicote não é para colisão traseira necessariamente, sim, é o movimento, ele reproduz o movimento que a pessoa vai para frente pós-impacto e depois que volta para o banco na posição original. Por isso até o efeito chicote, que você vai e volta muito rapidamente, e que se o banco não for seguro, se o carro não tiver uma estrutura estável, você pode ter lesões na coluna, no pescoço, também na cabeça. Feita a retificação, a informação trazida aqui para você ouvinte, vamos agora para o último modelo que, por último, porém não menos importante, um modelo que também pertence à Toyota. A gente está falando do Toyota Yaris, e obviamente eu não poderia comentar a respeito desse modelo, afinal de contas não é um modelo que está no meu convívio, e na verdade nem no convívio do João. O modelo que está na família dele é um modelo mais antigo, mas eu vou deixar que o colega faça comentário. Afinal de contas, não se trata do Yaris produzido no Brasil, conforme o site afirma, correto? Então, eu vou começar falando sobre esse teste aí, que eu não entendi o que o Latin NCAP fez nesse teste, sinceramente, porque se você lê a nota divulgada à imprensa, né, por eles testaram o modelo Yaris Sedan de 4ª geração. Ele é feito na Tailândia, vendido em alguns mercados aqui da América Latina. Eu cheguei até a vê-lo no México uma vez. Um carro bem bacana, mas não chegou aqui ao Brasil. A gente teve aqui o Yaris de 3ª geração, que também foi testado pelo Latin NCAP, na versão hatch. A gente tem um Yaris aqui produzido no Brasil, que hoje só vai para exportação. Ele não é mais vendido aqui no mercado brasileiro desde o início do ano, quando acabaram os estoques. A gente tem, inclusive, aqui em casa um Yaris Sedan dessa geração anterior, né? E que eram vendidos aqui no Brasil. Mas assim, em relação ao teste do Latin NCAP, eu fiquei confuso em relação ao que eles disseram, porque eles consideraram a mesma nota para o hatch e para o sedã, sendo que a estrutura do carro não é a mesma. O Yaris Sedan de 4ª geração, ele tem a mesma base do Yaris Cross, que foi recém-lançado aqui no Brasil, que é uma base nova, é a TNGA, que é uma base modular de origem Daihatsu. Aliás, perdão, DNGA. TNGA é a base do Corolla. Enquanto o Yaris de 3ª geração, que era vendido aqui no Brasil, tem a evolução da base do Etios, que não é a mesma plataforma. Eles colocaram a mesma nota. A gente vê até no vídeo de divulgação deles que o Yaris Sedan ele foi testado em todos as possibilidades, né? O impacto frontal, o impacto lateral, de poste, de proteção para pedestres para proteção de pedestres não, mas de controle de estabilidade. Enquanto o hatch foi impacto lateral, impacto de poste e também do controle de estabilidade. E a nota dele, eles soltaram para um modelo só, que eu acredito que seja o sedã, mas eles consideraram também que valia para o modelo hatch. Então, nesse âmbito, eu fiquei realmente na dúvida sobre o que eles quiseram testar. Mas falando desse modelo sedã, ele também foi penalizado pela falta de itens no pacote ADAS, que foi o mesmo pênalti aí do Yaris Cross, né? A gente vê que a estrutura dele não foi ruim. Em si, a gente tem 66% de proteção para ocupante adulto, 64% para criança. Eu acredito que com um pacote ADAS completo, que deve ser oferecido em alguns mercados aqui da região, ele tiraria fácil suas 4 estrelas. E até por isso que o Latin NCAP considerou que a falta desses itens limitou as notas a 2 estrelas. É curioso pensar que houve essa distinção na hora de fazer o teste, e tem uma nota aqui embaixo, na própria avaliação da nota da empresa que foi
que foi disponibilizada, que diz o seguinte: o resultado também é válido para a versão comercializada na Colômbia e importada da França. O modelo foi avaliado por decisão voluntária do fabricante. Então, qual seria o critério? Se a gente está falando do modelo produzido na Indonésia e vendido aqui, e feito aqui para exportação, por que ele usaria o mesmo modelo, o mesmo resultado de uma versão que vem da França, por exemplo? Justamente, ainda tem um detalhe interessante que é o seguinte: se você abre o site da Toyota na Colômbia, eu estou abrindo aqui neste exato momento. Você vê que aqui o jornalismo é feito ao vivaço, tá? Exato. Vamos ver se você adivinha. Sabe qual é o Yaris que tem? O mesmo que era produzido aqui no Brasil. Aliás, ainda é produzido no Brasil. E não importado da França, porque o Yaris nunca foi produzido na França. Pois é. Até onde eu me lembro. Isso aqui pra mim tá bastante... tá bastante confuso. Acho que até caberia uma pergunta, talvez... perguntar aos representantes do LatinyCap uma explicação a respeito disso, porque a informação parece que não bate. Eu acho... Aliás, perdão. O Yaris europeu é produzido sim na França. Porém, ele não é vendido na Colômbia. Talvez se a gente fosse ver o Toyota GR Yaris, mas eu acredito que ele venha do Japão, se eu não me engano. Se eu não me engano, o GR Yaris vem do Japão. É feito Vamos ver aqui. na França e no Japão. Só que ele é feito na França e no Japão. O problema é que ele não tá no site da Toyota da Colômbia. E muito menos ele tem a mesma estrutura do Yaris tailandês. Porque ele tem, sim, a plataforma TNGA, e entra naquele tópico que a gente falou da origem, né, do pedigree para o mercado europeu. O Yaris é um modelo totalmente diferente do modelo que é vendido aqui em países emergentes. Então acredito que talvez tenha sido um erro de digitação do assessor de imprensa do LatinyCap, mas de qualquer forma, sem considerar esse modelo europeu, eu ainda acho muito estranho eles colocarem a mesma nota para o hatch e para o sedã, já que não é a mesma plataforma. Se a gente for ver até o Yaris, ele foi testado em outubro de 2021. Tudo bem que era uma versão de 2 airbags, mas era praticamente o mesmo modelo e tirou 1 estrela, com notas assim consideravelmente mais baixas do que a do modelo sedã que foi testado agora. Então acredito que talvez por ele ter mais airbags, por exemplo, o Yaris, que é produzido aqui para exportação, tem 7 airbags, 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina e 1 de joelho para o motorista. Tudo bem, elevaria a nota, mas seria uma mega coincidência ele tirar a mesma nota de um carro que tem a plataforma totalmente diferente. Pois é, eu não entendi. Eu confesso que eu vou pela explicação... Pelo entendimento de que isso pode ter sido um erro do release, do que foi apresentado à imprensa, mas de fato, até para o pessoal poder ter acesso, tá? Eu vou deixar o link do comunicado de imprensa no descritivo, tanto do Spotify ou do seu agregador de podcasts e do YouTube, para vocês poderem ver as fotos e ter acesso aos vídeos também e tal, porque o bom disso é que eles disponibilizam tudo. Você pode ler os relatórios, pode ver os vídeos e fazer o download das imagens. E você vendo as imagens aqui do Yaris, você vê que obviamente são modelos diferentes, com frentes diferentes, com designs diferentes. Então assim, para nós que somos jornalistas, que a gente tem que passar informação para vocês, pra galera que não sabe do que se trata, às vezes fica confuso. Então até nós temos o direito de errar, né? Mas de fato ficou confuso aqui e eu até julguei se tratar de caramba, essa frente aqui realmente não me é familiar. Eu continuei passando as fotos até chegar na frente do Yaris que vendeu aqui. Eu falei, é o mesmo carro? Como assim? Mas a gente sabe que existe essa diferença e de fato ficou um tanto confuso. Mas nesse apanhado de informações a respeito do LatinyCap, as últimas do ano, o cenário automotivo que vai se encaminhando assim pro final da sua temporada, assim, em dezembro, acaba deixando muito evidente algumas movimentações. Agora falando em matéria de Brasil, né? A gente está falando ali de 2 modelos que já estão confirmados para o mercado nacional, o Yaris Cross que já está aí a todo vapor e o Tiguan que está chegando.
E são resultados que mostram duas pontas assim bem diferentes do espectro de vendas. A gente está vendo um SUV Volkswagen que está muito bem posicionado e um SUV Toyota que, por conta da avaliação específica do modelo que não é exatamente o nacional, acabou sendo penalizado ali pelo teste, né? Pela condição do impacto. Então, assim, resta saber como isso vai influenciar o seu sistema de vendas. Eu imagino que não muito, porque o pessoal que está destinado a comprar um Yaris Cross e está ansioso pelo Tiguan já tem suas decisões muito bem tomadas, então o que vem por aí é o que já era de se esperar. Mas não deixa de ser interessante trazer para vocês o que esses resultados mostram de como funciona, quais são os meandros, como acontece, como se dá as avaliações do Latin NCAP. Meu amigo, por gentileza, suas considerações finais. Bom, a gente já tá naquele clima, né, de a grande sexta-feira do ano, né? Quem fez, quem não fez, não faz mais, só faz na semana que vem, que no caso é o ano que vem. Então a gente tem, né, esses dois lançamentos já confirmados, como você bem disse. Eu também acho que a nota do Latin NCAP não deve influenciar muito nesses casos, justamente pelo perfil dos consumidores e até pelo fato dos equipamentos em si. É algo que a Toyota pode facilmente explicar para os seus consumidores, ao invés de usar, é claro, a nota de 5 estrelas nesse primeiro momento, no caso que eles vão ter uma nota de 2 estrelas, eles podem facilmente explicar que, olha, a estrutura do carro é boa e o carro tem os equipamentos que ele tiraria uma nota boa no teste. Acredito que seria plenamente possível e viável deles fazerem isso, enquanto o modelo brasileiro não é testado de novo. Em relação ao carro, eu conheci no Salão do Automóvel, não tive a oportunidade de dirigi-lo ainda, mas é um carro que eu achei que tem tudo para fazer sucesso, tirando talvez a questão do preço, que eu acho que está um pouco acima do que eu imaginava, principalmente se a gente considerar o Honda WR-V aí na mesma faixa de preço, só que, aliás, um pouco abaixo dele, né? A gente tem o HR-V numa faixa de preço mais próxima do Yaris Cross. E é um carro que, assim, o acabamento eu achei bacana, eu achei o espaço interno bem legal. Tem alguns itens que me surpreenderam, por exemplo, ele tem portas com revestimento emborrachado na parte superior, na dianteira, e o porta-malas com abertura elétrica. São itens assim que não são muito comuns neste segmento. Então, como eu falei mais uma vez, né, a estrutura do carro não é ruim, é só uma questão pontual ali de falta de equipamento em alguns dos mercados que ele é vendido. O Latin NCAP ele considera pelo menos 50% das versões com um pacote. Por exemplo, para ele testar, né, o Yaris Cross mais equipado possível, ele teria que ter esse pacote de segurança em pelo menos 50% das versões vendidas na região, o que não deve ser o caso. Principalmente que a gente tem aí um carro que ainda não está em plena venda no Brasil. Não tem esse volume todo. Em relação ao Tiguan, cara, eu tenho boas expectativas para o modelo. Claro que depende tudo do motor e do preço, coisas que a gente ainda não sabe quais que vão ser aqui para o Brasil. Mas é um carro que eu acho bem bacana em relação ao design. Interior também, eu tive a oportunidade de conhecê-lo assim de perto na China, não ele em si, foi o Tayron, né, que é a versão de 7 lugares dele, mas é basicamente o mesmo carro, tirando ali um balanço traseiro um pouco maior e os 2 lugares extras que não vão vir no Tiguan por enquanto. Talvez venha o Tayron aí mais pra frente, mas o Tiguan vai vir com 5 lugares. Em relação a Yaris e Kia EV4, como eles não são vendidos no Brasil, não dá pra gente comentar muito em relação ao nosso contexto, mas é claro que, assim, como a gente falou, a Kia tá numa tocada de carros com design bem ousado, mas na segurança eles não deixaram de lado. Enquanto a Toyota tem essa questão do Yaris aí, sedã que não é vendido aqui no Brasil, mas é vendido em outros mercados da América Latina, e que o teste, sinceramente, eu ainda não entendi o que o Latin NCAP resolveu fazer em específico desse carro. Eu acredito que, pelas notas, né, com os equipamentos do pacote ADAS, ele também seria um carro lá para 4, 5 estrelas. Então, acredito que é isso.
Eu acho que isso resume bem o que a gente tentou trazer para vocês aqui nesse episódio do Mesa Redonda, nesse episódio específico sobre o Latte Handicap, os últimos resultados de 2025, aqui no Podcarro. Eu espero que tenha sido bastante esclarecedor, e tudo aquilo que a gente puder acrescentar nesse programa, vocês são livres para comentar. Fique à vontade na caixa de comentários do YouTube, database do Spotify ou do seu agregador, se for disponível, ou mesmo nas nossas redes sociais, na @podcarro, seja no Twitter ou no Instagram. A gente sempre avisa quando saem os programas novos. Fique ligado, porque todo sábado às 11h30 da manhã a gente tem sempre um episódio novo do Podcarro, fresquinho, entregue na sua porta. Eu quero agradecer imensamente ao João Buffon por ter cedido um momento da sua rotina que é bastante agitada para poder participar do programa. E, amigo, mais uma vez, reforçando, onde a galera pode te encontrar? Bom, meu amigo, primeiro de tudo, eu que agradeço pela oportunidade aqui, pela honra de estar no Monza Yacht Club, no Podcarro. Mas você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram, TikTok, João H. Buffon, Buffon, e também no Guia do Carro, Portal Terra, e na revista Roda Rio, que agora virou mensal. A próxima edição sai agora no final de dezembro, comecinho de janeiro. A gente está finalizando essa edição numa nova fase da revista. E no mais, um abraço aí também para todos que estão nos ouvindo, seja de onde for ou a que horas for também, já que eu comecei falando com boa noite, né? Bom dia, boa noite, boa tarde, enfim, é isso. Bom, pessoal, mais uma vez obrigado a você que ouviu a gente até aqui. A mim vocês já conhecem, você pode me achar no @THERTLima em todas as redes, e não esqueça de seguir o programa no @podcarro em tudo que é lugar. Um forte abraço e eu vejo vocês no próximo sábado com mais um Podcarro. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Podcarro. Nos vemos no sábado que vem e nos siga no @podcarro em qualquer rede social.